Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim, tá certo. Turminha, essa é a nossa última aula em relação a esse assunto, tá certo? Que é autoritarismo e democracia no Brasil. Então vejam, nós tivemos esse assunto em torno de 4 aulas, mais ou menos, e trabalhamos alguns pontos muito importantes na história do Brasil, né, que o Brasil passou por vários momentos de autoritarismo, vários momentos de democracia, não foi? E eu queria tratar só apenas sobre um ponto, que já é o final do capítulo, né, e se encontra na página 131, que vai falar justamente sobre o golpe de 1964. Então vejam, nós tivemos na história do Brasil várias ditaduras, né? Vimos a questão do Getúlio Vargas, vimos que com o JK nós tivemos um crescente desenvolvimento econômico do Brasil. Depois tivemos outro governo mais esquerdista, que foi com o João Goulart, né? E foi em João Goulart, né, que nós tivemos um governo mais problemático no sentido das ideias, né, das ideologias. Tanto é que o Brasil, nesse tempo, achava que o Brasil ia se tornar uma nova Cuba, né? Ou seja, um país comunista, socialista, né? Que praticamente não garante seus direitos sociais, seus direitos civis. É um país praticamente muito limitado economicamente, né, que é muito importante nós também falarmos nisso. Então, veja, o golpe de 1964 ocorreu, foi entre uma revolta de marinheiros que reivindicaram melhores condições de trabalho e aumento dos salários. Então, veja, nesse ano ocorreu uma revolta desses marinheiros, tá bom? Que reivindicaram melhores condições de vida em relação ao seu salário, em relação à comida. Então fez uma pressão no governo de João Goulart. E o que foi que aconteceu? A revolta chegou ao fim, após uma negociação. Mas os militares ainda esperavam que os revoltosos fossem punidos. No entanto, o Ministério da Marinha, indicado por Jango, que João Goulart era conhecido como Jango, contrariou essas expectativas e não os puniu. Vejam, esse fato foi considerado desrespeito à hierarquia da Marinha. Então vejam, a sociedade estava passando por alguns problemas, tá bom? Então eram problemas de nível político. Então, a partir dessa revolta que os marinheiros iniciaram e que a parte militar do Brasil queria, de certa forma, punir esses revoltosos, mas o presidente João Goulart não queria, então iniciou-se aí uma desavença entre o governo posto e os militares do Brasil. Nós sabemos que os militares têm toda a força bélica, coercitiva, né, o poderio militar com eles, por exemplo, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Então, tudo isso fez com que esses representantes militares do Brasil não fossem mais a favor do governo de João Goulart. Então, nós tivemos, nesse período, praticamente a ocupação dos militares no Brasil. Então, vejam, os militares ocuparam diversas capitais do país. Acompanhados de veículos blindados, eles se dirigiam ao Palácio do Planalto, sede do governo em Brasília, e assumiram o poder, dando início a um período de ditadura militar, por causa de um forte apoio da sociedade civil. Alguns historiadores denominam a maioria a manobra militar, que depois o presidente instaurou uma ditadura no Brasil como um golpe civil-militar. Uns dizem que é ditadura militar, outros dizem que é golpe civil-militar. E outros golpe de 1964. Então veja, nós sabemos que a ditadura no Brasil é um período praticamente até hoje foi muito marcado no nosso país, né? Ficou marcado mesmo, né? Foi um período em que ocorreu várias revoltas, mas nós chegamos a ver torturas que aconteceram no Brasil. A exemplo disso, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela sempre fala que sofreu várias torturas relacionadas à ditadura no Brasil. E
E como era a questão da política no Brasil? Os militares estavam no poder. E aqueles que queriam saber alguma coisa da parte deles eram punidos por esses militares. Então vejam, foi um momento de muita conspiração, tá certo, turma? E praticamente esse período terminou em 1986, tá bom? E aí foi feita uma nova Constituição e tivemos novamente a volta da democracia no Brasil. Então vejam, turma, esse assunto ele foi muito importante, de modo geral, para nós entendermos como o nosso país, ele, ao longo do tempo, ele foi passando por várias, né, transformações, indo e voltando para a mesma coisa. Então nós vivemos um país muito ainda por falta de, vamos dizer, de identidade. Nós não temos uma identidade na essência, uma identidade política, certo? Nós temos uma identidade no futebol, temos uma identidade nas festas, mas não temos uma identidade na educação, na saúde, na questão da academia, de forma geral, quando eu falo academia, escolas, universidades. Então, existe muita coisa ainda no Brasil que precisa melhorar. Então, parte sim das nossas autoridades, se elas têm ideologias esquerdistas ou direitas, conservadoras. Então, vejam, nós temos hoje no poder um líder que é totalmente de direita, né, conservadora. Então, vemos que suas ideologias partem do princípio de ideias de direita, que vem lá do início, a partir das ideias de democracia, do mundo grego. Então, tudo isso faz parte do que nós entendemos hoje como Brasil e como sociedade. Tá bom, turminha? Então, esse assunto está terminado. Irei deixar uma pequena atividade no portal. Não esqueçam de fazer. Quem estiver faltando atividades, coloquem em dias, tá certo, turminha? E qualquer dúvida, me chamem, mandem mensagem, que estarei à disposição, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, turma.